Boa tarde. A pauta do programa de hoje, no Domínio Público, é sobre a defesa do jornalismo profissional em órgãos públicos. A Associação Rio-Grandense de Imprensa e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul vem defendendo a ocupação de cargos na área de comunicação por profissionais concursados. Em nosso estúdio, recebemos o presidente da ARI, José Maria Rodrigues Nunes. Boa tarde, Maria. Zé Maria. Eu normalmente chamava de Zé Nunes, né? Posso te chamar de Zé Nunes? Com certeza. Zé, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Essa semana nós recebemos a tua visita aqui, mas antes disso, antes de falarmos sobre essa visita, eu gostaria que tu falasse dos cargos que tu vem ocupando, porque tu já foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, ocupa vários cargos no fórum e hoje ocupando a presidência da nossa querida ARI. Muito bem, primeiro é uma satisfação, Jaime, estar aqui com vocês aqui na TV Câmara e de Novo Hamburgo, né? E dizer que a gente, por estar próximo, é sempre uma satisfação poder estar aqui falando não só sobre as ocupações do Nunes, mas acima de tudo sobre jornalismo, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, eu já estou militando na profissão desde que me formei. Formei em 95 e desde então iniciei na militância sindical, fui delegado de redação, fui diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul e cheguei a vice-presidente e depois, posterior, fui presidente de 2007 a 2013. Fiz 2 mandatos como presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. E continuando nessa militância, hoje, além da presidência da Associação Rio Grandense de Imprensa, eu ocupo também a vice-presidência sul da Federação Nacional de Jornalistas. Da FENAGE, da né? FENAGE, FENAGE. Da FENAGE. Uhum. E ontem assumi o cargo de vice-presidente do Fórum das Profissões Regulamentadas no Estado do Rio Grande do Sul. Onde reúne todas as profissões regulamentadas, seja direito, seja engenharias, enfim, todas as profissões que têm regulamentação, que têm conselho, a gente tem esse fórum, né? E uma peculiaridade deste fórum, até, Jaime, é pela representatividade da ARI. Sim. Porque nós, dentro do fórum, somos a única profissão hoje que está sofrendo com as suas situações da regulamentação. Apesar de sermos regulamentados, nós não temos conselhos, nós não temos ordem, e hoje a própria situação da não obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. Nós vamos falar um pouco, é a PEC 206 de 2012, né? Isso. Ou seja, mais de 12 anos tramitando lá no Congresso. Mas antes de começar, fala um pouco do trabalho da ARI, porque eu te conheci no sindicato, né? Sim. Jornalista, mas tu também trabalhaste aqui na região, tu trabalhaste no Grupo Sinos, né? Isso, fui repórter do Grupo Sinos por 21 anos. Eu digo que eu sou o repórter mais longevo do Grupo Sinos. Por que isso? Uhum. Isso de todo o grupo, incluindo todos os jornais deles. Sim. Porque eu fui repórter. Sim. Eu não editei, eu não fiz foto, eu não dirigi, então eu fui repórter por 21 anos. Sim. Eu me considero o repórter mais longevo. Não sei se vai aparecer alguém com tanto tempo de reportagem apenas como eu. Mas foram com certeza, foram 21 anos de trabalho intenso aqui na região, não só em São Leopoldo, mas também atuei alguns momentos aqui em Novo Hamburgo. Uhum. Então, para mim, a minha carreira realmente foi de redação, foi no Grupo Sinos. Né? Perfeito. E a ARI? Então, Jaime, a ARI surgiu no momento que... aquele momento que tu diz, vou assumir porque está passando o cavalo encilhado. Né? Sim. A gente estava formatando uma chapa, né? O Luiz Adolfo, que era o presidente e poderia fazer o segundo mandato, ele acabou não aceitando essa possibilidade e a gente estava formatando uma chapa onde eu seria o vice-presidente na chapa com o Cláudio Brito. Sim. Em função Cláudio Brito, que está aqui no Grupo Sinos. Sim. E por cargas d'água, enfim, o Cláudio Brito achou por bem não aceitar o cargo, não aceitar a condição de ser presidente da ARI. E como já seria o vice, né? Então o pessoal caiu no colo a presidência da associação. Sim. Mas que para mim é uma responsabilidade muito grande, porque eu digo que a gente, só quem acompanha o trabalho que a gente vem fazendo, sabe da responsabilidade que é a Associação de Imprensa. Sim. Que nada... me chamou, particularmente, me chamou a atenção a questão da nominata de vocês, porque ali eu encontrei
uma infinidade de ex-professores, né? Ou seja, a Ari está muito bem representada. Tem o Schroeder, tem a Beatriz, tem o nosso jornalista daqui, que é delegado do sindicato, né? Que é o Ávila. Isso, João Carlos também, João né? Ávila. João Ávila é o nosso diretor, vice-diretor de interior, junto com a Beatriz Dornelles, que é a diretora de interior. Sim, foi minha professora fantástica, né? E tava e Flávio Dutra, que não foi meu professor, mas foi meu colega, a gente fez um MBA junto. Uma pessoa fantástica, né? Fantástico. Flávio Dutra, eu digo, é meu braço direito e esquerdo, porque quando eu chamo ele, hoje ele é assessor da presidência, meu assessor direto. Sim. Então, quando eu chamo, convoco, está sempre pronto para ajudar, para trabalhar pela Ari. Então a gente tem um time muito bom. Deixa meu abraço para ele. Não, com certeza será dado. Nilson Souza, Cláudia Coutinho, que é a minha vice, Leandro Olegário. Então a gente tem uma turma... Leandro, trabalhei com ele na TVE também. Fantástico. Professor, hoje é professor, né? Sim, também. a gente conseguiu renovar. A gente está conseguindo renovar a associação, né? Porque na verdade, a gente está com uma associação que está beirando seus 90 anos. Esse ano a gente está no ano dos 89. No ano de 25 a gente vai fazer 90 anos. É uma entidade quase 90 anos e que eu sou apenas o 14º presidente. Então, teve um período muito longevo na presidência do Alberto André. Então, foram 34 anos que ele ocupou a presidência, né? Então, esse período deixou a entidade, não digo uma entidade envelhecida, mas uma entidade com pouca rotatividade na direção, né? E é importante, por isso que me surpreendi. São ideias, né? A nominata de vocês é fantástica. A direção. São ideias, né, Jaime? São ideias que têm que ser renovadas. Hoje a gente está com... A imprensa que a gente tinha há 10 anos atrás não é a mesma. Sem dúvida. Então a gente tem que ter essa rotatividade, tem que chamar essa meninada para dentro da associação, né? E o Oleg também, né? O Olegário, né? Sim. O Olegário é uma figura então também, é com essas pessoas, com o Olegário, com a própria Cláudia Coutinho, que eu digo que a minha proposta agora na direção da Ari, como eu falei, eu sou o 14º presidente e a gente só teve homens na presidência da Ari. Então, acho que está na hora também de o cargo ser ocupado também por uma mulher. Porque hoje... E a Finger também é professora, Cristiane Finger? Sim, Cristiane Finger também é minha assessora, né? Assessora do presidente. Eu digo assim, os meus assessores é um time fantástico. É a Cristiane Finger, é o Flávio Dutra, é o Bastos, enfim, são pessoas de altíssima qualidade. Sabe que a Cristiane, eu não era ligado à tele, né? Nunca fiz, assim, fiz só o suficiente para fazer... Para passar nas cadeiras, eram duas, né? TL1 e a TL2. E eu nunca me imaginei trabalhar. Daí fui cair, também por questões da vida, acabei indo para a TVE e me obrigaram, literalmente fui obrigado a trabalhar de repórter, porque disseram, ou tu fica aqui, ou tu segue o caminho. Sim. E eu tive que aprender a trabalhar forçadamente na TV. Tenho tentado, né? Nunca foi muito a minha área, mas afinal a gente está aqui e também surgiu essa possibilidade de trabalhar aqui na TV Câmara, e é fantástico. Mas vamos retomar então o nosso foco do nosso programa de hoje, que é justamente vocês, a Ari e o Sindicato dos Jornalistas estiveram aqui na Câmara essa semana com a presidente do sindicato, da presidente da Câmara de São Leopoldo. A razão de vocês foi uma situação que aconteceu lá na Câmara de São Leopoldo. Gostaria que tu explicasse, né, o que aconteceu lá e o que motivou vocês a trazerem o pessoal da Câmara, a presidência da Câmara e seus assessores da Câmara de São Leopoldo, para conhecer a nossa equipe e o nosso trabalho aqui na Câmara de Novo Hamburgo. Pois bem, Jaime, essa aí na verdade é uma luta constante, não só do sindicato, da Federação Nacional de Jornalistas, enfim, a própria Associação Jornalista da Imprensa, da questão da qualificação dentro dos órgãos públicos, seja Câmara de Vereadores, seja Assembleia Legislativa, seja do Executivo, no sentido de qualificação dos seus quadros, né? E São Leopoldo tem um número, digamos assim, razoável, é um número que a gente considera bom, enfim, de jornalistas, só que são jornalistas de bancadas. Sim, ou seja, eram 9, né? Hoje, por cada partido tinha o seu jornalista. Hoje São Leopoldo tem condições de ter 13 vereadores. Digamos, se cada um desses 13 vereadores fosse de um partido, teriam 13 jornalistas. Que para nós, como profissional, seria ótimo, seria maravilhoso. Só que, na verdade, eles fazem um trabalho para o seu vereador,
para a sua bancada de vereadores. Não fazem um trabalho da comunicação institucional, que seria a comunicação que hoje nós prestamos aqui na TV de Câmara, excelência, de excelência. E na Câmara em geral. Então, é essa proposta que está sendo feita hoje em São Leopoldo. Fazer um concurso público onde estariam colocando aí entre 2 a 5 profissionais na área da comunicação para fazer a comunicação institucional, que é essa comunicação que eu acho que a sociedade deve receber, né? A comunicação pública, né? Porque nós aqui somos 5 jornalistas, ou seja, se houvesse um espelhamento, né? Normalmente lá são 13 vereadores, citaste. Nós somos aqui 14. Né? Ou seja, nós trabalhamos para a comunicação institucional. Então, seria mais ou menos um espelho. Isso, é essa a ideia, né? Porque a gente entende que essa comunicação feita institucionalmente, ela não vai apenas dizer que o vereador está lá na Vila Assunção, que ele está lá na feitoria, que ele está lá na Charlau, ele tá na cidade e está mostrando realmente o que ele está fazendo pela cidade. Sim. São os projetos, como vocês fazem aqui na Câmara de Novo Hamburgo, né? Sim. Hoje a gente tem câmaras que têm o mesmo trabalho que vocês fazem aqui, por exemplo, que são exemplos, além de Novo Hamburgo, são Pelotas, Santa Maria, então Caxias. Então isso eu acho que está na hora de São Leopoldo realmente qualificar a sua informação, qualificar a sua comunicação, digamos assim, institucional. Mas houve uma situação que eles tiveram, houve um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, algo assim, ou um apontamento do Tribunal de Contas do Estado? Eles têm um apontamento do Tribunal de Contas desde, segundo a vereadora Yara, que hoje está na presidência da Câmara de Vereadores, desde 2016. E nos últimos anos, então, a gente tem tentado, tem trabalhado, tem tentado conversar com eles para ver a melhor maneira. E agora a gente entende que realmente a própria vereadora também entende que não tem mais como segurar mas teve uma situação que eles queriam transformar essas vagas com outro nome, algo assim. Existia um projeto interno deles para retirar essas vagas de jornalistas e acabar dando um outro nome. No ano passado chegou, e que foi daí que foi a nossa intervenção realmente forte da Associação Jornalista de Imprensa e do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, foi no sentido que eles chegaram e apresentaram uma proposta onde eles iriam praticamente colocar... Um jornalista sem ser jornalista. E iriam colocar em torno de mais de 60 cargos na Câmara de Vereadores. Sim. Então ficou uma situação bem complicada. Para nós não seria viável a gente admitir uma situação como essa. Por isso que a gente comenta, nós queremos a qualificação da instituição. E a qualificação da instituição é fazendo como está aqui hoje, fazer concurso público, trazer profissionais realmente que vão dar conta do trabalho institucional, e é isso que a gente defende. Sim. Tem uma questão também que vocês têm trabalhado muito pela aprovação, então, da PEC que a gente falou no início do programa, sobre a PEC do diploma para jornalistas, número 206 de 2012. Ou seja, essa PEC restabelece, né, a condição de diploma para o jornalista exercer a profissão. Por que é importante? Primeiro, fala um pouco dessa luta de vocês e por que é importante, então, ter esse diploma para jornalistas? Ou seja, por que um jornalista precisa se formar e ter um diploma? Então, desde 2000, a gente está nessa luta, desde 2002. Foi uma decisão de uma juíza de São Paulo que determinou que não precisava ter diploma para exercer a profissão. A gente entendia, e na época a gente comentava que não era uma reserva de mercado, e nunca foi reserva de mercado, nós entendemos que era sim a qualificação profissional de quem estava dentro das redações, e a gente batalhou. E infelizmente em 2009 a gente teve a decisão capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes, que decidiu pela não obrigatoriedade do diploma do exercício da profissão. O que foi pior, o acordo do Gilmar Mendes, que daí a gente tem que colocar na conta do senhor Gilmar Mendes, é que diz que hoje nascido vivo no Brasil é jornalista. Ou seja, a pessoa pode ser analfabeta. A gente viu o estrago que aconteceu. Então, a gente está vendo o estrago. Está vendo o estrago que está acontecendo no Brasil hoje, e isso está na conta do senhor Gilmar Mendes. Sim. Tem que dizer o nome dele e dizer que isso está na conta dele. Sim. Porque as redações, as questões do fake news, de toda das narrativas que estão sendo feitas hoje. Sim. Então isso... Do uso das redes sociais para justamente alimentar essas narrativas
e construir, né, essas historietas e as fake news hoje... Sim, sem dúvida. Mas o que e daí a gente ficava muito mais surpreso é que o Gilmar Mendes defendia o fim da obrigatoriedade do diploma, como ele determinou, e acabaram todos os seus ministros, que na verdade os seus ministros trabalhavam com o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes era dono do Instituto de Direito de Brasília, e a maioria dos seus ministros trabalhavam também para ele lá no Instituto de Brasília. Então, e decidiram por essa decisão descabida. Só que eles exigiam a qualificação dentro do Supremo, que eu acho que pelo menos tem que aplaudir eles nesse sentido. E lá teria que ser jornalista. Nunca caiu a exigência para trabalhar em comunicação em órgãos públicos, sempre se exigiu o diploma. É verdade, é verdade. Ou seja, né, e aí... Mas enfim, em 2012 a gente consegue a aprovação da PEC do diploma no Senado Federal, e a gente está então desde 2012 com a PEC parada na Câmara Federal. A FENAGE, que capitaneou sempre essa luta, né? A gente deixou em banho-maria e agora a gente retomou. A FENAGE, que na época era presidida pelo Schroeder, né? Não teve um período? Sim, o Celso Augusto. Na época, em 2012, já era o presidente, era o Celso Augusto Schroeder. Sim. Na época era o Schroeder. Então, hoje a gente está retomando a luta pela PEC. No ano passado, a gente fez já várias visitas a Brasília, conversamos com todos os deputados. A bancada gaúcha se dispõe a votar a favor do diploma, porque o que a gente está dizendo é o seguinte, é dizer sim à educação. Sem dúvida. Porque é dizer que as pessoas têm que qualificar, têm que buscar um curso superior, têm que buscar uma formação. É isso que a gente quer. E a comunicação é um direito estabelecido na Constituição. Embora muitas profissões sejam regulamentadas que não tenham, por exemplo, não sejam um direito da sociedade, e tem regulamentação. Não vou citar para não criar nenhum caso, tu está falando de profissões com menos qualificação. O fato é que existem profissões que são regulamentadas, que não têm a relevância de uma comunicação social. Ou seja, isso é artigo constitucional. Então é nisso que a gente se baseia a luta. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o que eu sempre lembro às pessoas, uma comunicação mal feita, ela pode acabar com a vida de uma pessoa, como na medicina, como em qualquer Como tem acabado. Não tem acabado, né, tem acabado. A gente viu já qualificando as pessoas, disso, enfim. né? Não só de conduta, mas de uma empresa, enfim. As vias. Então a gente vai, com certeza, agora nesse ano de 24, tentar levar o projeto em votação. E eu tenho certeza que os deputados eles vão olhar essa situação em defesa da educação no Brasil. E eu tenho certeza, sim, que eles vão votar pela aprovação da Nunes, outra questão. Antes, eu ia fazer uma pergunta, mas agora eu vou colocar, a gente aproveitar o gancho aí, a questão da PEC. Tu falaste também que nós não temos um conselho federal de jornalismo. E depois os conselhos estaduais, com isso se replicaria toda a estrutura. Resolveria, por exemplo, a questão do conselho? De que forma isso impactaria na sociedade? Sem dúvida, a gente defende, a Federação Nacional dos Jornalistas defende a criação do Conselho Federal de Jornalistas. A gente já fez esse caminhamento lá no primeiro mandato do presidente Lula e na época a gente, toda a imprensa, enfim, todo mundo bateu contra dizendo que era um projeto que ia cercear a imprensa. Não, o projeto era da Federação Nacional de Jornalistas, criação do Conselho regulamentar, e nós queríamos, como a OAB hoje regula a profissão, como o CREA regula a profissão, como o CRA regula a sua profissão. É isso que nós queremos regular a nossa profissão. Só que eu acredito, e a gente defende a criação do conselho, com certeza resolveria esse problema. Mas a gente entende que na atual situação é bastante difícil hoje qualquer presidente, seja ele Lula, seja ele qualquer outro presidente que ocupe o cargo, de encaminhar a criação de um novo conselho. É muito difícil, é muito difícil. Então, a saída hoje que eu vejo, nós temos o Conselho Federal de Relações Públicas, CONRERP aqui com ele, Conselho Regional de Relações Públicas. Sim. A saída que eu vejo é nós criarmos o CONRERP abraçar jornalistas, relações públicas, publicitários, designers e fazer um grande conselho de comunicação a partir do que a gente tem hoje no CONRERP. Essa seria a saída e com certeza nós estaríamos regulando a nossa profissão como todas as outras profissões são reguladas.
Sim, abarcaria então as outras áreas. Seria a única saída hoje que eu vejo viável para a gente resolver essa questão. Sim, porque é muito difícil um presidente encaminhar a criação de um novo conselho. Sim, porque muitos profissionais de comunicação já também, em função do digital, acabam se direcionando para essa área. Né? Então também tem... E na defesa que eu faço também, eu faço questão de dizer isso aqui, Jaime, é que eu defendo que a própria comunicação que vocês fazem hoje aqui, vocês têm relações públicas, vocês têm o jornalista, vocês têm o publicitário. Sim. E isso é defesa, é o E tripé temos da comunicação. estagiários, né, estagiários de de diversas áreas. Designers, antes a gente tinha a estagiária de publicidade. Depois se abriu o leque, porque obviamente surgiram tantas outras áreas ou sub-áreas que a gente precisava também se adequar, porque as demandas foram se tornando também necessárias. E aí não era só um estagiário de tal coisa, de tal, né? A gente precisava de um designer gráfico, por exemplo, a formação específica que nós temos aqui na Fevale, né? Formação Sim. específica. E isso nos possibilitou também abrir portas para esses estudantes de comunicação, de áreas mais técnicas, que pudessem vir para cá também. Mas que Ou seja, bom. a situação ela vai se adaptando, a gente vai se adaptando conforme as circunstâncias, mas a comunicação ela tem um efeito só, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E essa questão da adaptação hoje, que na verdade hoje a ARI ela representa não só o trabalhador do jornal, enfim, da comunicação como um todo, a gente representa também as empresas. Sim. E eu digo que ao longo desse tempo, os jornalistas, os profissionais, eles se adaptaram. Infelizmente, As empresas não se adaptaram, sem dúvida. Elas sofreram muito. Porque, infelizmente, nós sempre tomávamos muita rasteira das empresas de comunicação. Né? Elas tinham esse poder de questão de trabalho, de salário. Posso dizer, por isso que eu vim para o serviço público, eu encontrei senão eu tinha desistido da profissão. Então, trabalhar em serviço público me garantiu exercer minha profissão com dignidade e com um salário justo, coisa que muito tempo a gente não teve na empresa privada. E hoje elas tomaram, né, digo, essa rasteira, porque se abriu as portas e quem tinha qualificação foi para as redes sociais e hoje tem seus canais e são muito melhor remunerados que na época que exerciam a profissão. Hoje, o jornalista profissional nas redes sociais, hoje muitos encontraram seus espaços nas redes sociais. Hoje eles estão concorrendo, por exemplo, com o Grupo RBS, com o Grupo Sinos, com qualquer grupo grande. Sim, e às vezes faturando até mais. A gente tem youtubers, jornalistas, diplomados, que ganham mais do que os veículos que antigamente os empregavam. É verdade. Isso é a mudança, né? É uma mudança que a gente está aí, está vindo todo dia, está acontecendo, enfim. Mas a gente está na luta aí. Nunes, como é que está a interlocução, né, com a Secretaria de Governo, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal? Lá temos o Pimenta, deputado, que é também jornalista, né? Sim. Como está a interlocução, então, com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal? Dos órgãos, eu digo os órgãos que representam a classe dos jornalistas. Nós entendemos que o Rio Grande do Sul hoje tem, como você bem comenta, um ministro atuando como ministro Paulo Pimenta, que é jornalista, enfim. A gente tem uma relação muito amigável, digamos assim. Mas até a gente está retomando lá na Associação Rio-Grandense de Imprensa um projeto que era do Antônio Gonzalez, que era o Almoço da Comunicação. Almoço da Comunicação? Almoço da Comunicação. Vai ser quando? A gente quer reunir publicitário, a gente quer reunir o Conherp, a gente quer reunir a SEG, a gente quer reunir a GERT, todas as áreas de comunicação. Lá em Porto Alegre? Na verdade a gente deve iniciar em Porto Alegre. E o convidado, já externei, já fiz esse convite, seria para a abertura do Paulo Pimenta, para ele falar sobre a comunicação que o governo federal vem fazendo. Mas eu vejo a comunicação do governo federal muito boa, muito boa. Até ele estava, na última semana, ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, ele apresentou um projeto que hoje está sendo feito pela comunicação social do governo federal, onde as pessoas têm acesso a toda a questão, não só da comunicação, mas o que está sendo feito pelo governo federal. Então isso eu acho que é um trabalho fantástico, né? Transparência total do governo federal. E isso é louvável e é um trabalho feito aqui tem uma equipe muito grande aqui de profissionais que foram para Brasília trabalhar com ele. Então acho que tem tudo pela transparência. Eu acho que isso está acontecendo. Sim. Zé, tem uma outra questão que eu vi que vocês estão atuando. A ARI está me chamando a atenção. Sinceramente, eu não estava
olhando tanto a tua vinda aqui, me fez também dar uma olhada na Ari, porque infelizmente algumas coisas acontecem durante a vida. Eu já sou profissional desde 2001, então a Ari realmente ficou um certo tempo parada no tempo. E isso é uma crítica que eu faço, pessoa física, meu CPF, né? Mas eu vejo que tá diferente. Então eu vejo um outro momento de vocês. Até pela questão da nominata, como eu falei, eu encontrei muitos rostos ali conhecidos. Mas vocês também estão entrando em áreas que, por exemplo, teve uma situação recente sobre um jornalista dos meios esportivo, que eu não vou citar o nome, obviamente, né? Mas estava relacionada a um caso de racismo. E vocês também se manifestaram. Como é que tu tem visto essas questões? Porque a gente falou, né? A liberdade de imprensa, como é que é essa discussão de liberdade de imprensa e a questão que envolve, por exemplo, situações como o racismo? A Associação Catarinense de Imprensa, eu estive visitando a Associação Catarinense de Imprensa, que é presidida pela Débora Almada, uma gaúcha que está lá fazendo um trabalho também fantástico. Débora Almada. Isso, está fazendo um trabalho fantástico lá na CI. E ela até me comentou que eles criaram um núcleo de jornalistas negros dentro da Associação Catarinense de Imprensa. E ela me questionou, vocês não têm esse núcleo lá? Eu digo, a gente tem. Eu sou o primeiro jornalista negro presidindo a Associação Catarinense de Imprensa. Então a gente tem, a gente faz esse trabalho. Sim. A gente faz esse trabalho. Sim. Mas a gente procura não só ver essa questão racial, e a gente vê com total cuidado. Com total cuidado, total transparência. Sim. Até teve um caso que chamou a atenção, foi um caso na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Sim. Que foi um caso que um jornalista foi agredido. Ele foi agredido com verbas, enfim, quando os vereadores tentaram impedir o trabalho dele. O sindicato se posicionou, a própria FENAGE, que eu sou vice, se posicionou, dizendo que era um ataque racista. A Associação Catarinense de Imprensa não viu aquilo como um ataque racista, viu aquilo como um ataque ao profissional de imprensa. Sim. Com os nossos olhos, a gente entendeu que realmente não... Porque eu não vou, de maneira alguma, comprar uma situação e dizer que é um ataque racista quando eu estou vendo que não é. Sim, perfeito. Porque senão aquela coisa a gente vai estar se vitimizando. Sem dúvida. Sim. Porque é aquilo que eu digo, eu sou o primeiro jornalista negro hoje a estar presidindo a Associação do Rio Grande do Sul, né? Poxa então, vida. eu poderia dizer assim, esse é um jornalista, eu sou o jornalista negro que está presidindo. Não, eu sou jornalista José Nunes, que está presidindo a Associação de Imprensa, que defende todas as questões e tem meu olhar muito aberto para essa questão. Então, mas nós jamais... bem técnico, bem... Mas jamais vamos vitimizar. Eu não quero me vitimizar. Sim. Eu estou ocupando o meu espaço como qualquer jornalista poderia ocupar. Sim. Hoje sou eu, amanhã é o Jaime, amanhã... Sim. Não, e casualmente esse caso, porque foi um caso que deu repercussão, foi ao vivo... E naquele caso da televisão, com certeza, para nós entendemos que houve racismo. Que houve racismo. Então ali a gente vai se posicionar e vai defender a causa. Existem limites, né, entre brincadeiras e atitudes ou atos. Foi um ato falho, bom, representou ali uma situação que... não deve ser... Sim. A questão hoje, a questão da homofobia, hoje é muito visível. Então, a gente está atento. Todas as situações, eu digo, infelizmente, no último governo que a gente passou, o governo federal, a gente acabava fazendo uma nota, cada semana a gente acabava fazendo uma nota em função disso, em função daquilo. As notas, elas são necessárias, mas tu tem que saber o momento certo para que ela realmente marque e posicione a entidade. Isso que a Ari vem fazendo é se posicionar. Sim, e a Ari tem participado de diversos fóruns, né? Essa situação por exemplo, da questão do diploma, das profissões regulamentadas, né? Dá para ver que... E por que vocês estão fazendo isso? Olha, eu acho que... agora eu vou te tocar no assunto que a gente está fazendo há mais de 20 anos, que é a questão da defesa ambiental. Sim. Nós iniciamos o Fórum Internacional das Águas. Eu, na época, eu era do Sindicato de Jornalistas e até o vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas chegou, nós estávamos numa reunião e ele chegou na nossa reunião lá na sala do sindicato e disse assim, pô, tô vindo da Ari e eu vi agora que a Ari virou uma entidade aquífera. Sim, eu me lembro. Daí nós ficamos, pô, por que, seu Avelino? Sim, porque agora querem fazer um Fórum das Águas. Sim, que foi lá no Dante Baroni. Eu fui no segundo. A Ari vem fazendo esse fórum há mais de 20 anos.
e hoje mostra quanto que era importante a discussão ambiental. Sem dúvida. Hoje a gente está realizando esse fórum, que iniciou como Fórum das Águas, que era uma entidade aquífera. No dia 12 e 13 a gente está realizando esse fórum em Porto Alegre. Vai ser no Dante Baroni também? Não, vai ser lá na Famecos. Na Famecos. Lá na Famecos. Lá na minha casa. Lá. Então a gente está realizando esse fórum até no dia 12, a abertura oficial ela é às 19 horas. E a gente, às 19h30, a gente tem uma conferência de abertura com o Júnior Yanomami. Ele é um líder indígena lá da tribo Yanomami, lá de Roraima. E ele vai estar com a gente, então, no dia 12, na conferência de abertura. Depois, no dia 12 de... Dia 12 de março. De março. 12 de março, 19 horas. A gente já faz o convite, toda a região do Vale dos Sinos a estar lá com a gente lá. E, com certeza é uma pauta muito interessante, uma pauta que a gente vai estar discutindo nesse fórum, é a questão da uso da água e energias renováveis. Então vai ser o dia 12, a abertura oficial, com uma abertura de autoridades, posterior à conferência de abertura com o Júnior Yanomami. E no dia 13, então, uma série de programações, onde ali vai ter vários debates sobre o papel da imprensa na cobertura sobre a questão das águas e energias, a indústria gaúcha na questão da água e a transição energética, articulações internacionais pós-COP28 e a visão de ONGs sobre energias renováveis. Então, uma série de questões aí que a gente vai estar... Está feito o convite já. Vai estar debatendo. O programa a gente está gravando e está indo ao ar hoje. As inscrições estão abertas. Basta acessar o nosso site, é FIMA, Fórum Internacional do Meio Ambiente, FIMA.org.br e fazer as inscrições. Ali tem toda a programação, enfim. Vou colocar abaixo no nossa descrição do vídeo. Nós, quando estiver no YouTube, a gente coloca a informação também do fórum. Bom, está feito aqui o convite para os telespectadores da TV Câmara e para quem tiver intenção, e obviamente tu vai repassar o programa e a gente pessoas, né? E é uma questão que é importante. A gente está aqui tomando água da Comusa. Sim. A Comusa faz a água boa de Novo Hamburgo, como o SEMAI aqui vizinho faz em São Leopoldo. Então esse é público-alvo para estarem lá com a gente no dia 12 e para ti, como repórter, né, do Vale dos Sinos, várias questões sobre o Rio dos Sinos, né, tu também abordou, sobre a nossa bacia, na verdade, né? Porque é uma bacia que tem compartilhamento, né, entre agricultores, né, arrozeiros, por diversos fins. E aí a gente tem um monte de questões aí que provavelmente deve ter. Sim. Infelizmente o fórum ele vai ser menor esse ano porque a gente realizou o fórum no mês de outubro de 23. Sim. Só que a gente está realizando agora em março para fixar uma data. Porque a gente estava realizando em vários meses do ano, então não, a partir de 24 a gente está fixando a data do fórum no mês de março. Então, realmente a gente podia discutir muitas outras questões, do tema é extremamente importante. Mas, infelizmente, ele está um fórum menor, mas eu já garanto que 25 vai ser o grande fórum e que daí eu já vou até antecipar para ti, Jaime, qual que vai ser o tema de 25. Que a gente vai estar discutindo... Em março de 2025. Março de 2025. O tema dessa discussão do Fórum Internacional do Meio Ambiente, Ari vai propor a discussão do bioma Pampa. Que bacana. Olha, nos 90 anos da Ari, a gente vai discutir o nosso bioma. Porque não basta a gente defender o bioma da Amazônia, do Pantanal, nós temos que discutir o que é nosso, o que está sendo feito, qual a preocupação que temos daqui para frente. Inclusive com algumas situações de desertificação que já estão sendo... Alegrete, Uruguaiana, já há umas áreas que estão demonstrando dificuldade para se manterem, né? Então, daqui a pouco tem um deserto dentro do próprio Rio Grande do Sul. Então, essa vai ser a discussão em 25, que a gente já está antecipando, a gente vai antecipar isso já no fórum, por isso tu está recebendo em primeira mão. Primeira mão essa notícia que eu estou dando. Teremos tempo para conversar também aqui no programa Domínio Público. Sem dúvida. Estamos para melhorar, reativar essa memória e também esmiuçar mais essas questões. Tá? Porque é uma discussão não nossa aqui, que o Novo Hamburgo pode dizer, não é Pampa Gaúcha aqui em Novo Hamburgo, mas é uma discussão, o bioma é o estado do Rio Grande do Sul. É essa a preocupação que a gente está tendo. Uma visão global. E se falamos da Amazônia, como é que não vamos falar do nosso quintal? Sem dúvida. No dia... Se for falasse no dia 2 de março, mas no dia 13 de março vai ter o lançamento de um livro que tu trouxe aqui, está com esse livro e com
O escritor também, estamos aí, né? Então. Hoje fizeste uma visita na redação do VS. Isso. Aqui a gente está trazendo, então, Jaime, o livro Andanças. Andanças. Do Dorval Delgado Dias. Dorval Delgado Dias. Causos, poesia e imagens. Hoje fizeste, então, o início da divulgação aqui no Vale dos Sinos, né? Por quê? A gente foi no VS, até porque a gente tem uma história bem interessante, que o Dorval Dias criou uma agenda, uma coluna nativista no jornal VS. Sim. Passou-se os anos e coisa e tal, e eu entrei no jornal, que a gente acabava conversando dentro da redação, e depois que o Dorval sai do jornal, eu acabei fazendo a coluna nativista. Só que pelas andanças de Dorval Dias, eu até mudei o nome da coluna, porque eu achava, o cara era nativista, conviveu com o Leopoldo do Racê, com todos os grandes, César Passarinho, todos os grandes da música gaúcha do Rio Grande do Sul, Zé Cláudio Machado, enfim, outros tantos. E eu achei por bem, então, mudar, e eu mudei o nome, acabou sendo uma coluna de agenda, mas sempre com a verve da questão tradicionalismo. E o Dorval passou a ser a fonte a minha lá dentro do jornal. Então, para mim é uma satisfação muito grande a gente estar aqui e divulgando esse trabalho, que com certeza as pessoas vão gostar muito. E vai ser no dia 13 de março. 13 de março, lá na Sociedade Orfeu. A gente faz o convite a todos aí que possam participar lá com a gente. Vai ter várias apresentações de músicos. É óbvio que o Dorval vai estar lá fazendo as suas poesias. Mas vão estar Flávio Hansen, grupo Eco do Pampa, enfim, vai ter vários músicos que estarão lá com a gente, Luiz Cur, Ô Lucas, Raul Quiroga. eu vou fazer uma intervençãozinha aqui, pedindo ao Lucas se pode. Nós estamos com um escritor aqui. Então para mostrar ele também, fazer uma amostra aqui para a TV Câmara, peço gentilmente que o Lucas Malman possa mostrar, então, Dorval aí, nosso poeta, que representando aí, né, está aqui também retratado. Poeta do Rio Grande, né? Poeta do Rio Grande. Hoje mais de Garopaba do que do Rio Grande, que ele escolheu um lugar ruim para morar. Escolheu um lugar ruim para morar, né? Então, para nós é uma satisfação estar recebendo novamente aqui na nossa queridíssima região. Que bom. Zé, nosso programa está se encaminhando para o final. Eu peço que tu faça as tuas considerações finais. Eu só quero agradecer, Jaime. A gente vai continuar nessa luta aí da questão da qualificação profissional do serviço público. E como eu já falei na primeira visita que eu fiz aqui na TV Câmara, eu quero convidar a assessoria da Câmara de Vereadores também a participar de um projeto que a gente criou durante a nossa gestão, que é o Prêmio de Assessoria de Imprensa. Perfeito. Pelo trabalho que vocês têm aqui, Tati, com certeza é extremamente importante a vocês participar lá com a gente. Estaremos juntos, com certeza. Obrigado, porque temos bastante interesse também. Que bom. Tá bom? Bom, eu ia dizer, manda um abraço para a Cristiane, manda um abraço para o Flávio, vai ter um monte de gente, mas deixa o Flávio é o mais velho, deixa um abração para ele lá. Ele merece, os outros vão ter tempo também. Tá bom, obrigado. E agradecemos, então, a gentileza pela participação do presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, nossa querida Ari, José Maria Rodrigues Nunes, em nosso espaço de debates. Este programa é reprisado em toda a nossa programação. Você pode também acompanhar este e outros programas na grade da TV Câmara, em canal próprio no YouTube e também no Facebook. Até o próximo encontro.